Pessoal, pedindo licença aqui, já iniciei a gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Primeiramente aí, né, sejam bem-vindos aí, né? Hoje a gente, apesar de estar na terceira aula, hoje que a gente vai ter o contato aí do módulo específico 1, tá? Queria dizer para vocês, né, sejam bem-vindos a esse novo módulo aí, tá? Aí eu já tinha deixado já duas aulas, aí teve vamos dizer assim, um quiprocó aí na questão aí das datas, tá? De momentos presenciais, até na aula passada, aí o colega, não me lembro quem que foi, que já me falou os dias, né, que iam ter aí, eu tô aguardando, tá? Por isso que quando vocês entram na plataforma e fala que não tem aula ainda prevista, tá? Mas vocês mesmos já, como se diz, vocês já estão sendo orientados aí pela unidade, tá? Para aula, para o momento presencial aí, tá bom? Aí pedindo mais uma vez desculpa aí para vocês, tá? Mas aí já deixei as duas aulas. Se não me engano, foi a aula inicial, né? Que eu falo lá sobre instalações elétricas prediais, né? Eu explico desmistificando da onde é que vem a norma, né? Eu antigamente achava que a norma, antes de saber disso lá no curso, a norma era criada em um laboratório, tinha um monte de gente de jaleco branco, né? E na verdade não é bem assim. Essa norma é internacional e daí o I3L vende ela, né, para o Brasil ou para o mundo inteiro, tá? O I3E é uma organização, se eu não me engano, é não governamental, fica lá nos Estados Unidos, e essas normas elas são um compilado de trabalhos de conclusão de curso, trabalhos aí de pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, né, o mestrado, doutorado aí, e também de vários trabalhos aí, inclusive, se eu não me engano, a gravação que eu deixei para vocês, eu falo o exemplo lá do transistor, né, lá do Shockley, né? Então, as normas, elas começam assim. O I3E, ele vende a norma internacional, o Brasil, né, o país compra, traduz para sua língua materna e aquela norma vai valer aqui no Brasil, né? Por quê? Porque ela vem de um aprendizado que ocorreu, né, primeiramente, esse aprendizado ali nos Estados Unidos, sei que na Europa tinha também, mas o I3E, né, basicamente de universidade, faculdades aí, em que esses trabalhos aí dos alunos, né, do corpo docente aí, acabou virando norma, né, que é seguida, inclusive até hoje, padrão e as novas tecnologias que vêm aparecendo, por exemplo, o padrão Bluetooth, ele é uma transmissão digital de sinais, tá? Ele tem um protocolo bem parecido com o protocolo de internet, né? Que é o protocolo 8, acho que é 802 ponto alguma coisa. Então, tudo no que tange instalação elétrica, controle, telecom, né? Que começou só com telefonia, hoje em dia evoluiu para a rede mundial de computadores aí. Tudo no que tange a elétrica e sinais envolvendo os sinais elétricos, né? Aparelhos aí de comunicação, ondas AM, ondas FM. A única coisa que não é elétrica, que está dentro do I3E, é a fibra ótica, né? A luz, né? Que aí ela tá levando, já tem um tempo bom aí, circuitos chamados positrônicos. Eu achei que isso era só coisa de filme. Na verdade, esses circuitos eles mesclam sinal elétrico com sinal de luz aí. Então, tudo no que tange a elétrica foi extraído, né? E até hoje vem sendo adicionado aí. E aí é aquela coisa, né? Em vez de cada país inventar a roda, você já pega quem já inventou, quem já tem essas normas consolidadas, né? E daí ela vende para os outros e aí todos seguem o mesmo padrão. É até interessante todos seguirem o mesmo padrão, porque aí não fica no começo, energia elétrica, vocês precisam
Vê o tanto que era difícil, era padrão de nível de tensão diferente uma da outra. Daí você construiu um equipamento para o nível de tensão do Oregon e ele não prestava lá na Califórnia e por aí e virava uma bagunça, né? Então tudo buscou o padrão. Então, instalações elétricas, nós temos a referência técnica das NBRs, né? Que são nada mais que cópia, né, e tradução de normas internacionais. Isso foi que eu falei lá na gravação da primeira aula. E a segunda aula que eu disponibilizei, a aula passada, foi até o Valdir, agora eu lembrei, foi até o Valdir que me ajudou aí com os horários aí. É, eu falei na aula gravada que eu deixei disponível sobre o fórum de discussão, tá? E daí hoje nós vamos falar sobre a primeira atividade, que é uma manutenção e uma residência, se não me falha a memória. Aí, antes disso, antes da gente iniciar nossa aula, a gente fez aí um retrospecto aí das aulas que estavam disponíveis. Só reforçando, pessoal, esse não é um padrão de deixar a aula gravada, né? Eu sei que tem algumas instituições, inclusive eu faço engenharia de software em outra instituição e tudo já está gravado lá. Aí esse aqui não é o nosso intuito. Nosso intuito é aula ao vivo mesmo, só que ela é gravada porque é disponibilizada para quem não pode aparecer. Então a prioridade é ela ser ao vivo, tá? E é essa gravação, né, disponibilizada depois. Quando não dá, por questão de algum problema ou às vezes até aluno que, eu me matriculei depois, né? O padrão é a aula ao vivo, tá, pessoal? Aí quando não há essa possibilidade, a gente já deixa que no curso de eletrotécnica a gente já tem, eu pelo menos aqui tenho bastante aulas consolidadas aí de todas as UCs, né? Então fica mais fácil para eu deixar uma aula disponível. Porque se a gente não tem essa opção, a gente marca uma aula extra, né, para outro dia, né? Mas para a gente não quebrar com esse ciclo, eu já, como já tem bastante aula gravada aí, eu pego uma aula gravada de outra turma e disponibilizo para vocês, tá bom? Aí antes eu vou, como de praxe aqui do Sistema S aqui, né, compartilhar com vocês as orientações que a gente segue aqui, né, nas aulas AD, tá? Não só que o Unidigital, mas também as unidades aí, né, do Senai Goiás, os outros CTMs aí, né, em outros estados aí, sempre segue essas diretrizes. Essas orientações, elas são importantes aí para a gente ter um aproveitamento aí máximo, né, da nossa aula, da nossa web aula ao vivo, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês as orientações, né? E depois das orientações a gente volta aí já com a aula propriamente dita, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, as orientações aqui relacionadas à turma de vocês aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Então, nós iniciamos, tá? A parte foi do dia 3 do 2. A primeira UC, são três UCs, tá?
do módulo específico 1. Já até guardei aqui a pastinha, né, que eu vou gerar das notas, né, que eu sempre gero no final aí de cada UC. Então, esse módulo específico 1, agora é que você está entrando propriamente dito na eletrotécnica, né, no mundo da elétrica, porque até então, né, você fez comunicação oral escrita, eletricidade, leitura e interpretação de desenho técnico, né, para você entender como que você lê um projeto elétrico, né, e vamos dizer assim, um inicial aí sobre meio ambiente, segurança do trabalho, né, sobre orientações. Inclusive, quando eu comecei meu curso lá atrás de engenharia elétrica, lá em 2002, eu já tinha ouvido falar, tá, de segurança do trabalho, mas eu não achava que era algo assim tão sério. Achava que eu até depois, quando a gente chegar nessa UC, né, eu vou mostrar para vocês aí um vídeo, o pessoal dando manutenção na parte, um transformador, tá, de uma rede de distribuição que tava pegando fogo. Vocês vão ver a sorte que o cidadão lá, que o eletricista de rede teve, né? E que a gente não deve, se o transformador da rua já tiver pegando fogo, né? Já tiver explodido, pegando fogo, a orientação é que você deixa ele queimar. Aí, como assim, professor? Louco, bicho? A orientação é você deixar ele queimar. Porque esse da rua, ele é um transformador, ele é resfriado a óleo. Na verdade, não é nem resfriado a melhor forma de dizer. Ele é isolado, é porque tem o lado da média tensão 13,8, né? Aí ele converte o 13,8 para baixa tensão para que a sua residência, a indústria aí, sei lá, JC Distribuição, a Ambev e o grande comércio, o atacadão, o açaí, né? Possa utilizar a energia direta da baixa tensão. Então ele explodiu e aí a orientação é você deixar aquele óleo queimar, literalmente. Aí o óleo que ele é utilizado como isolante, quando há um arco elétrico muito grande, ele não suporta, e aí, infelizmente, ele pega fogo, e daí, por exemplo, o extintor, o tipo C, ele só funciona no início do incêndio. O problema é que o início de um incêndio, depois que um transformador explodiu, é como se você, não sei se vocês já ouviram falar, né? Vocês já presenciaram, né? Se você tem uma panela de pressão lá, né, quase estourando, explodindo, tem gente que joga água em cima dela, né? Ou joga ela dentro da água. É a pior coisa que você pode fazer. Você pode fazer com que ela exploda mais rápido ainda, né? Então, é deixar queimar, simplesmente. Aí eu vou mostrar para vocês lá em segurança e eletricidade, né? Então, aqui é que, na verdade, você do curso técnico, do curso de engenharia elétrica, é que começa, né, a entrar mesmo na área propriamente dita, a partir dessa matéria aqui. E aí, por último, nós vamos aprender o algoritmo. Professor, eu amei aqui, né, que é curso de elétrica, professor. Não vem com essa história aí de computação, não. O algoritmo é uma instrução, tá? Que ela tem um início, um meio e um fim. É uma instrução para que você, eletrotécnico, engenheiro eletricista, que tem autorização para fazer projeto, né, e responder tecnicamente por eles, né, tem que seguir para calcular. Se você faz um cálculo, esse cálculo não é exato, tá? Ele é aproximado, e a partir desse cálculo você vai dimensionar que disjuntor que eu vou colocar no geral da instalação elétrica, que cabeamento, que disjuntor que eu vou colocar para cada circuito, para iluminação, tomadas de uso geral. O que que é isso, professor? Cena dos próximos capítulos aí. Vocês vão ver ainda nesse módulo, né, no módulo específico 1, que disjuntor que eu vou colocar para proteger tomadas de uso específico, tá? Exemplo, o mais comum, chuveiro, ar-condicionado. Então é aqui que a gente começa, depois da base, a gente fez o alicerce ali em matérias que não são diretamente ligadas à eletrotécnica, à engenharia elétrica, mas que servem como conhecimento básico para a gente começar mesmo, propriamente dito, a parte da eletrotécnica e da engenharia elétrica, tá?
E daí, agradecer aí, eu não sei se eu falei, eu não devo ter falado, porque é a nossa primeira aula do módulo aqui. Deixa eu ver se tá. Quem vocês estão percebendo aqui, ó, ainda a Leira tá aqui, tá? Vocês podem até mandar mensagem para ela. Mas quem vai ser o monitor de vocês, que vai ajudar, né, vocês, me ajudar aqui também, para essa turma a partir, né, dessa UC aqui até o final do curso, vai ser o Leonardo, tá bom? Então esse vai ser o novo monitor de vocês que vai ajudar, tá? A Leira, ela, né, uma questão de agenda aqui vai ser o Leonardo que vai cuidar de vocês, tá bom? Então, essa é outra informação que eu tinha que passar para vocês aqui. E daí agradecer, né? O Leonardo aí já fez até os selos da aula, obrigado aí, tá? Inclusive, eu já pedi para ele deixar disponível o material complementar, tá? Da atividade um. Pedi para ele deixar disponível da atividade 3, tá? Esse material, não percam essa aula, viu? O importante é você não perder nem aula nenhuma, mas não perca essa aula aqui, que essa aula. Rapaz, deixa eu até olhar aqui o material extra aqui, ó. Já baixe esse material aqui, ó, que ele vai servir de base para vocês, tá? Nas próximas aulas aí. Inclusive de base para você no seu dia a dia profissional, tá? Tava até comentando com um aluno na aula anterior que eu estava tendo aqui, né, da unidade lá do Roberto Mangi. O primeiro estágio que eu peguei era no escritório lá de engenharia, na parte de projeto elétrico. Eu comecei no projeto elétrico. E daí me pediram lá, faz um memorial. Eu falei, você nem errar, você nem que é isso, isso é de comer ou passar no cabelo. E daí aí como é que acontecia antigamente? A gente pegava o material de outros, no caso o memorial, né, de outros projetos que já estavam prontos, daí o engenheiro que estava responsável por mim lá no estágio, né, supervisionado, eu tinha pego uma matéria disso. E daí ele foi me passando as orientações, o que que era o memorial, me passou um exemplo de memorial, um exemplo de projeto, como que ele vinha, né? Vocês viram lá em leitura e interpretação de desenho que ele vem numa planta baixa, né? E com as cotas, né? Depois você faz a limpeza das cotas ali da planta baixa e aplica o projeto em cima dela, né? Mas antes de você aplicar o projeto, sair desenhando ali, você faz um cálculo para saber o que que você vai desenhar. Geralmente, eu já ouvi isso demais. Provavelmente vocês vão ouvir, né? Inclusive até de outros profissionais que não são da área. Já ouvi muito isso de engenheiro civil. Projeto elétrico é facinho demais. Vocês pegam o projeto nosso, limpa ele e aí desenha uma bolinha. A bolinha é uma luminária, um triangulinho. Eu tô falando do jeito que eu escutei, viu, na época. Faz um triangulinho e cobra R$ 10.000. Não, é facinho demais, né? Mas aí você tem que saber. É lógico que quando ele é um engenheiro civil, ele sabe que não é bem assim. Às vezes ele faz isso só para irritar a gente, né? E hoje a norma, inclusive o Conselho dos Técnicos, ele tem também o profissional hoje, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ele pode sim fazer sua planta baixa, viu? Antigamente não podia. Ele dependia de uma planta baixa de um arquiteto ou de um engenheiro civil. Hoje em dia, você, eu podemos gerar uma planta baixa e, em cima dessa planta baixa, desde que ela seja usada para um projeto elétrico ou um projeto relacionado, né, um CFTV, por exemplo, né, eu posso utilizar. Eu não preciso pegar um desenho, né, uma autorização de um outro profissional. Antigamente não podia, hoje em dia já pode. Então, essa área ela já vem evoluindo e evoluindo, graças a Deus, aí para melhor. Então, a aula de hoje aqui, né, a terceira aí sobre a atividade um, né? Inclusive, não sei se vocês notaram aqui, né? Isso aqui não foi erro, não, tá? Ela é atividade 3, é porque nós temos um banco de atividades aqui
Daí a gente, dependendo aí não é nem do semestre, a gente vai escolhendo as atividades. Tem um monte de atividade lá, a gente vai colocando para não repetir, né? Não sei se já aconteceu com vocês e eu tô pegando as provas da turma anterior e fazendo essa. Isso já aconteceu comigo lá no segundo grau, né? Aconteceu também na faculdade, né? A gente tem esse banco. Aí até é o sistema que o nosso chama Sisbia, né? Tem um outro sistema que é aquela prova que provavelmente vocês vão fazer no decorrer do curso, né? Não sei se aí na unidade já comentaram com vocês, o SAEP, né? O SAEP, ele é para o Senai, o que é para as outras faculdades, o chamado ENAD. É mais ou menos a mesma coisa. É para avaliar o nível dos alunos, como que eles estão se saindo, né? Se saíram bem, a gente avalia por que que eles saíram bem. Se saíram mal, por que que saíram mal. E se saíram mal, o que que a gente pode fazer no âmbito aí da pedagogia para melhorar, né, esses indicadores aí, para eles, né, para saírem melhor, né, para a gente poder, literalmente entregar um conteúdo direcionado para o aluno, tá? Então, a atividade um, ó, ela está nessa aba aqui, situação de aprendizagem, né? É, aqui nós temos a descrição, estou baixando aqui a descrição, foi lá para a pasta download, até já abriu automático aqui, ó. A folha de resposta, inclusive, ó, é um Excel. Já vou abrir aqui a nossa pasta que a gente sempre utiliza, a pasta de atividades. Vamos levar aqui. Então, vamos entender aqui a problemática aqui. Quando nós estamos no presencial, é mais fácil, que aí a gente pode imprimir essa folha, né? Fazer em cima dessa folha aqui o complemento do projeto, tá? Daí, no EAD, a gente fez uma adaptação aqui, tá bom? Esse formulário de prática, tá? Inclusive, ele é muito comum também na indústria. Como assim, professor? É de prática porque é didático, né? Você pode, inclusive, fazer alguma atividade presencial relacionada não só a esse tipo de esquema aqui, né? Caso ele está falando esquema, é um diagrama unifilar, tá? Ah, beleza. Calma que eu vou explicar o que que é isso. E esse formulário aqui, inclusive, quando você faz um projeto, você tem a planta baixa, tem um projeto elétrico, aí você vai criar uma documentação que chama memorial descritivo. Em resumo, o memorial descritivo ele é um resumo do que está entrando na instalação elétrica, tá? Em questão de cabo, em questão de proteção, no caso, geralmente é o disjuntor, tá? Antigamente era chave e faca com fusível, né? Hoje em dia é um disjuntor, é aquele disjuntor Norma Jean. Tem o disjuntor NEMA, né? Só que o disjuntor NEMA ele não, a parte termomagnética dele, que protege contra sobrecarga, né? Eu vou explicar depois o que que é isso, sobrecarga e curto-circuito, como que ele atua atualmente, a norma DIN, tá? Do IEC, que inclusive ela também é uma norma internacional, aquela mesma história que eu contei para vocês, tá? Beleza. Então, o que que é essa situação de aprendizagem, né? Lembrando que é uma simulação, né, do que vocês podem, inclusive, é uma situação de aprendizagem que, inclusive, ela acontece, viu? Então, a empresa MEP Limitada é conhecida, né, no mercado de manutenção de instalação predial e residencial
como a melhor empresa do ramo. Nossa, será que ela é melhor, né? E é interessante, né, a gente ler essa parte aqui. Você já viu uma empresa falar que ela, nós somos nós somos marrom menos, né? Então toda empresa fala que ela é boa mesmo. E esse é o objetivo. Se você for na página de qualquer empresa lá, né, por exemplo, construtoras, você tem lá na página inicial lá, qual que é o objetivo dessa empresa? Ser a melhor empresa no que tange a projetos de subestação, projetos elétricos em geral, né? Você tem um objetivo, né? Você tem várias documentações que, inclusive, são documentações que a gente aprende aí nos cursos de administração, tá? Inclusive, mais específico, quando você faz uma engenharia, no caso a civil, ou engenharia elétrica, ou qualquer outra engenharia, né? Você trata de quesitos, né, na parte administrativa ali, processos administrativos que existem dentro de uma organização, tá? Então é de praxe, e hoje em dia aí com a internet, você tem uma série de quesitos. Hoje em dia, antigamente você tinha as páginas amarelas, né? Não sei se algum de vocês já ouviram falar, né? Você tinha as páginas amarelas da lista telefônica. Hoje em dia é pela internet que você divulga, né? Você divulga por uma página normal, né? Um protocolo HTTP por uma construída em uma linguagem, né, num JavaScript, por exemplo, tá? Em que você tem as informações da empresa, os tipos de trabalho, né? Fale conosco, trabalhe conosco também, né, para você conseguir as vagas de emprego. Então, existe todo um ecossistema, né, um ecossistema da empresa, da indústria, em que ela tem um objetivo, tem um campo de aplicação e, inclusive, né, quando você entra numa empresa, eu não sei se algum de vocês já trabalha em alguma aí, né? Geralmente você faz, né, aquele primeiro tour ali, você vai aprender. Às vezes você tem que fazer até um treinamento para saber as suas diretrizes aí, no caso, no meu caso aqui, como tutor, né? Por que que me chama de tutor? Eu sou um docente, eu sou um professor, mas me chama de tutor justamente para diferenciar do professor do presencial, né? Eu sou o tutor, só que do modelo EAD, do modelo que vocês estão fazendo, no caso não é nem totalmente EAD, é o semipresencial, é o chamado 80% EAD e o restante a prática. Inclusive, a prática num curso de engenharia elétrica, num curso de eletrotécnica, eu não digo que é o mais importante, mas ele é uma parte fundamental, porque é na prática que a gente descobre, então isso daqui é um interruptor, isso aqui é um alarme. Não, como é que eu vou fazer a ligação? Antigamente eu achava que eu tinha que saber de todos os fabricantes. Eu ficava assim desesperado quando eu estava estagiando. Daí, inclusive, foi até um eletricista que me ensinou. Ele falou: seu Pablo, é o seguinte, o próprio fabricante, é uma forma de propaganda. Ele já deixa um esquema ali pro reator da lâmpada, né? O esquema daquele sensor capacitivo, né? O sensor de presença como que você deve instalar, porque cada empresa tem um padrão e ela normalmente não instala da mesma forma. Se for uma lâmpada comum, em que ela não tem uma automação residencial, né, a domótica, ou uma automação industrial, você utiliza a fase, né, e depois o retorno para voltar ali para a lâmpada, você utiliza o básico, né? Mas geralmente a empresa ela ainda fornece com um manual no equipamento ali, por exemplo, chuveiro, não sei se vocês sabem, meu chuveiro ele tem um manualzinho ali, que é uma lista de referência falando, olha, coloque esse disjuntor para esse chuveiro para a potência do modelo tal, né? Às vezes o mesmo modelo, ele tem duas, no caso nosso aqui, né? Ele tem duas opções
de alimentação, que é a opção 220 volts, né? Monofásico. Geralmente um chuveiro ele é monofásico, ou a opção monofásica 127 volts. Inclusive, tem concessionária onde é 127 volts, você pode ligar o chuveiro de 220 para você tornar ele de 220, né? Esse circuito de 127, você pega duas fases 127, que aí dá 220 volts, né? Como é que você faz essa conta? Você pega a tensão monofásica, multiplica por raiz quadrada de 3, que aí você vai achar a tensão entre duas fases, que no caso dá 220. Para eu achar o trifásico dessa, multiplico novamente, vai dar 380, que é o trifásico, aonde o monofásico é 127. Por isso que é sempre importante a gente lembrar do monofásico para a gente construir a tensão das outras fases aí, né? Caso a gente liga fase com fase. Então a empresa ela tem um ecossistema aí, né? De como que ela, né? Inclusive é importante, né? Uma vez eu concorri uma vaga numa empresa lá em Pernambuco, né? Chama Moura de Boa, né? O pessoal lá chama Moura do B. E, inclusive eram condomínios de alto padrão, tá? Lá era só casa na praia, esses prédios de luxo, né? Condomínio horizontal, né? Condomínio de casa e de luxo, né? E, inclusive, tinha todas as orientações lá, inclusive, na hora que você entregava a chave para o cliente fazia um tour, né? Entregava um memorial descritivo da alvenaria, do que ele tem de circuito hidráulico, fazia um memorial fotográfico mesmo, né? Era assim, bem quanto maior o padrão ali do empreendimento que você está entregando, mais detalhes tem. Inclusive, esse é um padrão de casas, né, ou apartamentos de alto padrão. É um padrão normal da indústria, qualquer indústria você deve entregar com esse detalhamento. Se não tiver esse detalhamento, é alguma coisa errada nessa empresa. Então, a MEP ela tem um renome aí, né? Um dos principais profissionais do quadro técnico da empresa é a técnica Natália, né? Então, provavelmente vocês são o paradigma aí, né? A referência é como se vocês fossem é, contratados igual a Natália foi contratada aqui, ó, que já participou de grandes empreendimentos com relevância, como hotéis, bancos e instituições conhecidas. Ela orienta o estagiário Gabriel, inclusive. Talvez, né, você já trabalha na área, talvez você tenha tanta experiência como a Natália. Mas a Natália, né, ela tem, no caso, como ela é técnica, né, ela tem o Conselho Regional dos Técnicos aí que valida o diploma dela, né? Ela orienta o estagiário Gabriel, que ainda está estudando, né? Inclusive, pode ser o seu paradigma, a sua referência. Ó, professor, ainda o meu chakra aí, ainda eu não estou ainda super saiyajin, ainda estou um saiyajin normal aí nessa área da elétrica, então eu estou mais para o estagiário Gabriel. Então, a técnica Natália, da empresa MLP, que já tem uma experiência, eles não vão colocar uma técnica que eles acabaram de contratar, que inclusive não tem experiência, né, que não sabe. Inclusive, provavelmente, quando esse estagiário chegou, a técnica Natália ou um outro profissional fez um tour, né, com ele. Às vezes é o pessoal da segurança do trabalho, né? Inclusive, dependendo da empresa, você sabia que você tem que fazer uma prova, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu já prestei serviço para a Ambev, para uma empresa aí, né? Na parte de manutenção. No caso, a gente foi fazer a manutenção lá do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Só para a gente ter o direito de estar lá para trabalhar, nós tivemos que ficar um dia lá, sério mesmo, foi um dia, pegando orientação da equipe lá de segurança do trabalho, né? Aí na época eu já era engenheiro de segurança. Não, não, o Pablo é engenheiro de segurança, mas não interessa. Você tem que dar essa orientação, porque não é porque eu sou engenheiro de segurança, hum,
Por exemplo, eu nunca tinha entrado anteriormente na Ambev, então eu não sabia como que eu me deveria comportar lá na Ambev. Inclusive, tem a parte, na época tinha a parte de produção, hoje em dia era na unidade aqui de Goiânia, né? Tinha a parte de invase, tem a parte lá de logística, em que os caminhões fazem uma fila enorme lá, vem o pessoal com a empilhadeira para as bebidas que já estão envasadas, já estão armazenadas, e conforme o cronograma lá da logística, né, elas vão sendo colocadas no caminhão e liberadas para levar para o cliente, né? Levar, sei lá, para o Carrefour, levar, né, para um bar, né, que contratou, né, que comprou aquele lote ali de bebidas ali. Então, existe um procedimento operacional padrão, né, mais conhecido como instrução técnica, de como a gente deveria se comportar lá naquela empresa. Pode ser que na Cargill fosse diferente, né? Inclusive é diferente lá na Cargill. Já fiz trabalhos lá para ele. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente não poderia usar aquele o Bluetooth, né? Aquele fone. A gente até poderia usar, só não poderia conversar com ele caminhando, só para vocês terem uma ideia do tanto de tráfego de caminhão que tinha lá, ainda mais que a gente estava lidando com manutenção de SPDA. Então, tinha esse cuidado, né? Ah, não. Aí o técnico de segurança, né, quando aí ele deu essa aula pra gente, depois a gente foi para uma sala, fez a prova. Graças a Deus eu não paguei mico, né? Passei na prova, prestei atenção lá. Só depois que o técnico de segurança atestou que estávamos cientes de como deveríamos comportar lá na unidade lá da empresa, é que a gente pôde começar a fazer o serviço. Só para vocês terem uma ideia. Nem a caminhonete lá, a picape que tinha os equipamentos que a gente trouxe, a gente não, a gente deixou no estacionamento aí só depois que a gente conseguiu entrar na empresa. Inclusive, a gente recebeu um selo, a esse selo eu colocava lá no meu, na minha carteirinha lá do CREA, né? E aí eu apresentava lá na portaria, e porque a gente ficou vários dias, né, fazendo esse trabalho lá, e daí para eu comandar a equipe, eu tinha que mostrar, eu e a equipe mostrar para a gente adentrar e poder estar trabalhando lá, tá? Então, o Gabriel ele foi orientado, né, pela Natália. Certo dia, logo pela manhã, chegou uma solicitação, né, uma SS, uma solicitação de serviço. Um grande cliente contratou a MEP, né, limitada para instalação elétrica de uma residência em processo final de construção. Provavelmente uma outra empresa, ou talvez até a MEP, tá? Fez a construção inicial ali, parou por algum motivo. Vamos supor que era final de ano, né? E teve um recesso, aí voltou novamente. Não, agora eu quero que vocês terminem. Acontece isso. O cliente era muito importante e exigente. Na solicitação já estava agendada uma reunião para o mesmo dia à tarde. Então foi a oportunidade, né? A técnica e a eletrotécnica Natália, o estagiário Gabriel, né, foram na residência pontualmente a fim de reunir com o proprietário do imóvel. Aí, como se trata de uma residência, pessoal, a gente escuta, né, na qualidade de eletrotécnico, de engenheiro, escuta o cliente, vê o que que ele precisa, vê que equipamentos que ele tem. Se fosse uma indústria, aí seria mais cirúrgico, a gente ia ver a potência de cada equipamento, por exemplo, num hospital. Se você tem a lavanderia, não sei se vocês sabem, tem lavadora que funciona normalmente por motor elétrico. Tem lavadora que ela funciona por um sistema ali de caldeiras também, tá? Motor de combustão interna, né? Como se fosse um gerador ali. Então, você tem que conhecer primeiro ali. Aí, na verdade, a gente tinha uma equipe multidisciplinar. Quem cuidava dos equipamentos elétricos era uma equipe que eu estava lá, e quem cuidava dos equipamentos, né,
industriais ali, né? Motor de combustão interna, era o pessoal lá da mecânica, lá, da engenharia mecânica. Então, de acordo com os itens levantados, Natália enviou todos os dados para a empresa elaborar o orçamento. Então aqui ele está contando o resumo da história. Ela se reuniu lá com o senhor José, né, junto lá com o Gabriel, escutou o que que ele queria. No caso, como é uma residência, né? Igual tá aqui, ó, instalar uma motobomba comandada por uma chave magnética controlada por um programador horário, tipo uma minuteria, vamos dizer assim, né? Controle de nível e proteção contra sobrecarga, né? Que é um dispositivo aí, né, de proteção, um disjuntor, né? Inclusive, um relé térmico, né? E, inclusive o disjuntor, o disjuntor termomagnético, né? O termo é para sobrecarga, ou seja, um equipamento que tem uma potência, sei lá, de 4.000, ele só vai suportar corrente de 4.000, por exemplo. Sei lá, vamos fazer conta aqui, né? Se ele é monofásico, vamos supor 220, lembra lá da forma, né? Potência é igual a tensão vezes a corrente. Daí, para você achar a corrente máxima, você vai pegar a potência e dividir pela tensão, né? Então, a potência é 4.000 watts, dividido pela tensão. Aí vamos supor que é monofásico 220. Deu 18,18 amperes. Daí a NBR 5410, ela pede, né, que você some mais 5 amperes, é 3 a 5, mas na verdade a gente coloca 5, né? Então essa aqui seria a corrente máxima. Mas para eu dimensionar o disjuntor que vai proteger esse circuito com essa potência e com essa alimentação de tensão aqui, né, no caso monofásico, eu vou ter que somar mais 5 amperes para dimensionar ele. Então deu, ó, 23,18. Só que eu não tenho o disjuntor que tenha exatamente essa corrente aqui, né? Se eu não me engano, tem alguns fabricantes que têm 24 volts, tem outros fabricantes que é de 5 em 5, por exemplo, né? 5 amperes, 10, 15, 20, tem outros que por exemplo, 14, 16, né? Eu já vi de 22, já vi também de 24, tá? Então, você vai pegar o maior mais próximo. Vamos supor que exista o de 24 e tem, eu já vi. Tem também o de 25, então você poderia pôr o de 24 amperes ou o de 25. Então, o disjuntor que vai proteger esse circuito é um de 25. Por que que não vai por que que o disjuntor não é de 18, professor? Você concorda comigo? Se eu ligar essa máquina, vamos supor que ela só opere com essa potência, ou seja, não tem aquele negócio de, né, potência baixa, potência média e potência alta, né, que seria os 4.000. Ele só funciona nessa potência, 4.000. Então você concorda que a corrente que vai aparecer é a corrente de 18,18. Então se eu coloco, se existisse um disjuntor de 18,18, você concorda que ele ia desarmar no momento que eu ligasse o equipamento. Às vezes ele nem ia ligar. Você ia ligar o equipamento, o disjuntor desarma. Porque no fim das contas, o disjuntor ele é um relé, tá? Ele é um relé termomagnético. É um relé para sobrecarga, ou seja, se eu dimensionar ele para essa corrente aqui, eu estou dimensionando ele exatamente para carga, né? Agora, se eu colocar um disjuntor. Vamos supor que eu colocasse por sei lá, em vez de 18, sei lá, eu uso o método Unidunité Salamé Mingué, né? Ou seja, método aleatório. Eu acho, eu confio, Nossa Senhora das Instalações Elétricas assoprou aqui no meu ouvido e falou que é um disjuntor de 15 amperes. Então, do Neida, né? Do Neida você tirou que era de 15 amperes. O que que aconteceu? Agora você criou uma situação de sobrecarga, ou seja,
uma potência, né? Uma potência que gera uma corrente de 18, você vai utilizar um disjuntor de 15. Então, eu já estou sobrecarregando, eu estou usando uma potência maior que vai gerar uma corrente maior. E tem a questão do curto-circuito. O curto-circuito, basicamente, é eu pegar esse circuito, sei lá, ligar a fase A com o neutro, ou a fase A com a fase B. Quando eu lembro lá de eletricidade, eu vou até usar a folha aqui, ó. Lembra lá de eletricidade, ó, nós temos a fonte, no caso vai ser sua tomada, né? A tomada aí, sei lá, de 220 volts. Essa aqui é a simbologia, tá? Eu não me lembro, eu acho que essa simbologia não está na 5444, ela está em outras normas, né? Que falam sobre projetos aí de sistema elétricos, tá? E essa simbologia aqui é para corrente, para tensão, né? Alimentação, tensão alternada e, né? Tensão e corrente alternada, tá? E aqui a simbologia, eu vou colocar aqui, ó, aqui seria essa caixa maior aqui, é o equipamento. Aí o equipamento ele vem com um botão liga e desliga, né, de acionamento. E vamos supor que esse equipamento ele seja resistivo, ou seja, ele tem uma resistência elétrica aqui. Aí geralmente eu energizo ele com a fase, lembra? O símbolo da fase é um traço, né? Um traço aqui perpendicular, ou seja, em 90 graus mais ou menos, ou em cima do circuito aqui, né, da tubulação onde fica o cabo, ou então eu puxo uma linha de chamada e desenho aqui, né? Então a fase que tem a tensão de 220 e eu vou ter o neutro, né? O neutro ele vai estar ligado basicamente aqui, ó. Aí o neutro eu faço o traço e faço uma espécie de um chapéuzinho aqui, ó. Ou para trás ou para frente aqui, tá? Então esse aqui simboliza o condutor neutro, aqui simboliza o condutor fase, pode ser a fase A ou fase R, né, dependendo da concessionária. E esse aqui é o equipamento. Daí quando eu dimensiono um dispositivo de proteção, espera que ele apagou tudo aqui, né? O dispositivo de proteção, antes de eu colocar aqui que seria uma tomada aqui, né? Onde temos a fase aqui, né? O neutro e o condutor terra aqui. Eu coloco um circuito segundo as diretivas aí, né, da NBR 5410, um disjuntor, né, com corrente 5 amperes maior do que a potência máxima, igual no exemplo aqui, né? No caso aqui, 5 vai dar 23, né? Colocaria um disjuntor e funcionaria nessa diretiva aqui. Aí 20, vamos supor que é um de 24 amperes aqui, né? Então esse aqui seria o formato, né? O diagrama aí desse circuito. É igual eu falei, sobrecarga, eu coloco um disjuntor aqui de 15, né? Ou seja, a corrente é menor do que a corrente máxima, que ele opera a 4.000, aconteceu sobrecarga, ou seja, uma potência maior do que a potência que eu supostamente dimensionei. Para eu saber essa potência, se for um disjuntor de 15, então eu vou pegar o que? Lembra? É potência, é tensão vezes a corrente. Então eu vou pegar essa corrente de 15 e multiplicar pela tensão, que no caso é a 220 volts aqui, ó. Então eu, né, subdimensionei ele, por isso que é sobrecarga, né? Vai dar uma sobrecarga. Subdimensionei ele para um dispositivo de proteção, né? Que suporta 3.300, tá? Inclusive, né? Eu deveria ter somado mais 5, né?
que aí seria o correto, seria ser um de 20, se fosse para esse de 3.300. Por isso que é a sobrecarga, né? Eu dimensionei abaixo, para uma potência baixa, que consequentemente dá uma corrente elétrica baixa. Agora, o curto-circuito é quando eu retiro da equação, ó. É porque isso aqui é como ela é uma planilha, tem a fonte, né, 220, e eu deixo aqui só o quê? Só a tomada, né? Fase, neutro. Aí o que que eu faço? Eu ligo a fase no neutro. Eu vou provocar um curto-circuito. Lembrando lá da primeira lei de Ohm, primeira lei de Ohm diz que matematicamente a resistência elétrica ela é igual à razão, né, a divisão aqui do valor da tensão pela corrente elétrica. Quando eu faço isso, o curto-circuito, eu retirei da equação, eu retirei do circuito uma carga, eu retirei um equipamento, no caso, esse é um equipamento resistivo, poderia ser um equipamento indutivo, exemplo, um motor elétrico, né? Poderia ser um equipamento que tem partes capacitivas, né? Por exemplo, uma fonte aqui chaveada aí de computador que tem um capacitor lá, né? Então, eu retirei o elemento ou resistivo, ou indutivo, ou capacitivo, e simplesmente liguei aqui. Quando isso acontece, a resistência elétrica do cabeamento, ela é próxima de zero. Matematicamente lá, ó, a gente escreve assim, ó, ela é próxima, ela tende a zero. Não quer dizer que ela é 0,00000, sei lá, 9 ohms. Quando isso acontece, ou seja, eu fecho aqui esse circuito, vai acontecer uma coisa interessante aqui com a corrente elétrica, já que o valor da tensão ele é aproximadamente constante. Como assim, professor? Para esse equipamento ligado aqui no 220, qual que é a tensão? 220 volts. Sabemos que existe uma flutuação, que ela pode flutuar até 250. Tem equipamento que suporta até 260, tá? Mas até 250 é o que os fabricantes garantem aí. Mas, né, se a gente for ser preciosista aqui, né, 220 volts, tá? Então, ela é considerada nessa equação uma constante, porque eu tenho um fornecimento constante, seja para esse equipamento aqui, para esse liquidificador, para esse chuveiro ou qualquer outro equipamento, né, que é fabricado aí no mercado. Então, ela é constante. Já a resistência, né, se ele for resistivo, vai ser diferente, vai ter um valor, tá? E esse valor da resistência vai gerar uma corrente proporcional. Quando eu faço isso, eu ligo simplesmente a fase no neutro, eu estou usando uma resistência elétrica muito baixa, porque o condutor ideal, igual a gente viu lá no fórum de discussão, né? Condutor ideal, ele tem uma resistência próxima de zero. O ideal é que ela fosse zero, mas não é, tá? Nunca é igual a zero, ela pode ser próxima. Bom, o problema é que quando eu faço isso, eu crio o chamado curto-circuito fase neutro, né? Ou fase terra, tá? Já que o terra ele é neutro, né, por natureza, ou fase-fase, se eu ligar simplesmente duas fases. Então, o que que vai acontecer? Essa resistência ela vai ser ou impedância, tá? Igual a gente viu lá em eletricidade básica, ela vai ser próxima de zero e vai acontecer um fenômeno. Essa corrente, por a resistência ser próxima de zero e a tensão constante, para ele equilibrar, já que a resistência é muito próxima de zero, essa corrente elétrica, para dar os 220 volts, ela vai aumentar muito, mas muito mesmo. Então, matematicamente, o pessoal lá da matemática, da física, fala que essa corrente ela vai tender ao infinito. O que quer dizer isso? Vai haver a formação de um arco elétrico em baixa tensão aqui.
esse arco elétrico, ele pode chegar até a casa aí dos 400 mil amperes aí. É uma corrente muito, mas muito alta. Por isso que ele fala que tende ao infinito, tá? Na verdade, é o quanto que a bitola aqui vai suportar. E aí vai ser uma corrente tão alta, mas tão alta, por isso que aparece a famosa língua de fogo, né? Eu não sei se você já viram na internet, eu já vi vários vídeos aí, né? Eu vi um vídeo uma vez que era até de uma empresa, mas eu nem sei que empresa que era, que aí mostrando, né, o eletricista, ele fechou um curto entre uma fase e um neutro ali, acho que foi fase neutra. E o que que aconteceu? A corrente elétrica ela foi tão alta que deu um clarão, deu uma luz ali, deu um arco elétrico aí, né? Inclusive, né, pode inclusive o eletricista, né, acontecer aí um acidente grave aí com queimaduras aí de terceiro grau aí, sei lá, pode vir até um mórbido aí. Então, o disjuntor ele protege contra sobrecarga, ou seja, uma potência que vai gerar uma corrente maior do que o que foi projetado, ou um curto-circuito, que é simplesmente, né? Isso aqui já aconteceu, infelizmente. Não sei se eu já estudei numa escola, né? Não vou nem falar que tipo de escola que era, porque aí depois pode dizer que eu estou sendo é, é, que eu tô falando besteira aqui. E aí, meus colegas, viu? Na verdade, foi colega, não foi eu, não. O que que eles fizeram para não ter aula? Eles pegaram um clipe de papel, olha o perigo. Pegaram um clipe de papel e aí curto-circuitaram a fase e o neutro. O que que aconteceu? Deu um arco elétrico, graças a Deus, ninguém se machucou, foi eletrocutado, poderia, tá? Inclusive, eu já vi acidentes aí de criança lá no hospital, que hoje é Hospital da Mulher, né? É o materno infantil, já vi naquele hospital, já trabalhei também em projetos naquele hospital de queimadura, né? Então o pessoal lá mostrando pra gente, né, como é que eles fazem o tratamento. Tem uma gase chamada gase hidrogenada que coloca em cima, faz a raspagem, depois coloca essa gase hidrogenada que ela para tratar da hidratação da pele, né? Porque a pele queima dependendo do nível de gravidade aí, e aí causa uma queimadura de um certo grau aí. E ela faz com que a pele fique morta, literalmente. Aí, para você evitar uma sepse, você tem que limpar, né? Aí a enfermeira lá vai limpar o seu machucado e aí depois colocar uma gase hidrogenada para cuidar da proteção e também da hidratação da pele até ela se recuperar. Inclusive, dependendo da gravidade, tem que fazer enxerto de pele. Então é muito grave, viu? Arco elétrico, uma lenda urbana. Ah, arco elétrico só dá na alta tensão, na média tensão, na 13,8. Não. Arco elétrico acontece também na baixa tensão. Inclusive, e nas estatísticas, eu não olhei as últimas, mas pelo menos nas históricas que eu vejo aí, é que acontece mais acidente na baixa tensão do que na média, viu? A baixa tensão geralmente, não dá nada não, é só 220. Perigoso é lá, 13.800 volts, aqui é só 110, aqui é só 220. Inclusive, não sei se vocês sabiam, a tensão de 110, que é o 127, ela é mais perigosa do que a 220. Vocês sabiam dessa? Ela é mais perigosa, por quê? Justamente por causa dessa lei aqui, ó. Quanto menor a tensão, maior a corrente. Então, um sistema que é 127, para o mesmo equipamento, ele vai ter praticamente o dobro de corrente elétrica. Um chuveiro de 4.400 para uma tensão de 220, ele gera uma corrente de 20 amperes. Já se ele for projetado com uma resistência para trabalhar em 127, essa corrente ela praticamente dobra, ela vai para 40 amperes. Soma os 5 amperes da NBR 5410, o que, que vai acontecer? Vai virar um disjuntor de 45, em vez de você utilizar para o 220, né? Um disjuntor
de 25 amperes. Inclusive, esse é o motivo para concessionárias de energia que utilizam 127 volts também ter a opção de bifásico, duas fases, porque se eu juntar a fase A com fase B, obviamente, sob, né, você vai ligar um equipamento, porque senão vai dar um curto-circuito, né? Se eu juntar as duas fases, a DDP é de 220 volts. Inclusive, o que é que vai impactar? Vai impactar que eu vou diminuir a corrente máxima do circuito. Obviamente, eu vou trabalhar com um cabeamento com a bitola menor, né? E vou usar uma proteção, né? Um disjuntor termomagnético, norma DIN, com a corrente é, pela metade ali. Então, tem só vantagem, um nível de tensão maior. Mas é aquela história, né? Aí aumentando mais, aí você sai do nível da baixa tensão e já vai para média tensão. Mas equipamento, seja na sua residência, seja na indústria ou no comércio aí, é sempre pela baixa tensão. Então ela fez lá o levantamento lá com o Gabriel, né? E constatou que tem que instalar uma motobomba, provavelmente o cliente pediu, tá? Uma motobomba comandada por chave magnética. Inclusive aqui, ó, no formulário, aí esse formulário aqui, ó, dependendo do projeto que você faz, depois que você termina o projeto, você faz esse formulário, entrega aqui o diagrama unifilar, tá? Diagrama unifilar mostrando os equipamentos aqui, tá? A ligação que você deve fazer e depois você faz a lista de material, tá? A lista de material do que você dimensionou e aí para você testar, porque assim, dependendo aí se for uma indústria, às vezes você vai montar o quadro, inclusive eu estava comentando isso agora há pouco na outra turma. Você monta o quadro lá na empresa. Por exemplo, a Transol, a Eletroenergia faz isso, dependendo. Você monta um quadro, por exemplo, para correção de fator de potência. Você pega o projeto deles, monta ali na indústria, na empresa mesmo, que está vendendo, e aí você só chega lá já com o quadro tudo pronto e instala, ou você instala, né, se eles te contrataram para isso, né? Ou você entrega e dá orientação para o eletricista, para quem estiver lá na obra, ó, já está pronto aqui, é só você ligar os barramentos, está tudinho. A programação da motobomba já está pronta aqui, já está feita, viu? Chave magnética já está tudo ok aqui. E daí esse formulário ele é fundamental para estar lá no memorial descritivo, que é um resumo, tá? Depois eu mostro como é que é esse memorial. Então, ó, de acordo com os itens levantados aqui, eu vou dar umas dicas aqui para vocês, tá? Com os itens levantados, né, que é a motobomba, você vai ter que achar um disjuntor para ele, ó. Elaborar um orçamento e né, fazer o orçamento, né? No dia seguinte, a empresa MEP Limitada enviou o orçamento do serviço que constava instalar lâmpadas, né, tomadas, sensor de presença, minuteria, cigarra, né, para a campainha, né? Motor monofásico para motobomba aí, né? Sistema de segurança eletrônica, tá? Tinha esses vários itens. No caso aqui, vai ser só esses itens que vai ser o item da tarefa nossa aqui. O orçamento foi aceito, né? Foi feito o aceite pelo cliente, o senhor José, e o serviço foi iniciado no dia seguinte. Ao iniciar o trabalho, Natália e Gabriel começaram o dia revisando tudo o que teriam de fazer. Provavelmente, quando ela fez o levantamento, eles fizeram um croquis, que esse croquis foi utilizado nesse formulário aqui. Inclusive, empresas de gestão, eu trabalhei numa construtora em que eles tinham uma empresa terceirizada que ela tratava dos processos de gestão para otimizar os serviços lá da construtora. Como assim? Por exemplo, eu contratei, vamos supor que o Renan, dono das Casas Renan, né? Ele pediu um projeto lá da loja dele. Nas casas Renan vende TVs, vende eletrodoméstico e tal.
E daí o Renan chegou lá de surpresa, surprise, né? Chegou lá de surpresa e falou: Olha, eu preciso instalar um sistema de, sei lá, segurança eletrônica, um CFTV, preciso fazer mais coisa. Só que esse pedido que ele fez no outro dia está fora do escopo do pedido que ele fez anteriormente. Daí o pessoal pega, faz um formulário desse daqui, ó, por exemplo, e aí ele faz um adicional do contrato dele. Vamos supor que ele fechou o primeiro projeto, um contrato aí, sei lá, de 20 milhões para as casas Renan. E daí, esse adicional, vamos supor que esse serviço ele poderia ser pouco, sei lá, vamos supor que para essa adição aqui deu R$ 700, né? Ah, professor, você vai brigar. Você pegou o serviço com o dono das casas Renan de 20 milhões. Você vai ficar chorando por migalha? R$ 700, professor? Pode isso, Arnaldo? Pode. Você é uma empresa, você é um CNPJ, ou você é um CPF que trabalha para um CNPJ. Qualquer adicional, você tem que fazer lá um contrato. Olha, você está ligado, seu Renan, que a gente fechou o serviço no escopo do contrato, estou utilizando os termos deles lá. No escopo do contrato, vamos fazer instalação elétrica disso, daquilo, daquilo ou outro, e é 20 milhões, tá? Isso aqui que o senhor pediu está fora do escopo. Inclusive, a equipe que está lá montando, ela foi para montar isso daqui. O engenheiro, o técnico que fez esse projeto, ele fez para esse planejamento. Esse adicional, mesmo com um valor bem pequeno, se for comparado com, né? Porque se fosse assim. Imagina, todo cliente que você tem, aí ele tem uma ideia, vai lá e aí altera quanto que você não vai gastar nisso. De 700 em R$ 700, que seja R$ 8, uma chave de 3 posições, você, como profissional, tem que lidar como profissional. O pessoal do administrativo, né, o pessoal do RH, lida como RH sob orientação do profissional para contratar determinado funcionário. Mas aí, para você executar o serviço, você tem que adequar ao serviço. Por isso que a gente assina contrato, por isso que tem que pedir o aceite do cliente aí. Então, isso tudo está dentro do contexto que o eletrotécnico, que o engenheiro, o eletricista, que o eletricista, né, industrial, predial, de qualquer área trabalha, tá? Então, os profissionais identificaram, né, os esquemas multifilar e unifilar que deveriam ser desenhados, né? Natália explicou que cada esquema deveria registrar, né, no formulário próprio para a instalação dos dispositivos que seriam fixados na residência do senhor José. Nos desenhos deveriam constar a relação de materiais, que é a atividade, né, que seriam utilizados na instalação e na análise preliminar de risco, na APR, né? Que aí, dependendo, esse quadro aqui, ó, você faz lá na empresa, né? E daí você vai testar para ver se realmente esse quadro ele vai acionar essa bomba. Às vezes, sei lá, uma bomba aí de 3 CV, 10 CV, uma potência muito alta, né? Você vai fazer o teste de que lá na onde você na Transol, na eletroenergia, você vai fazer o teste lá do contator. Vamos supor que você fez uma partida estrela triângulo, ou é algo mais elaborado, né, uma soft starter, ou às vezes você precisa controlar a velocidade, né? Você usou um inversor de frequência, você faz o teste do circuito de comando e de controle. Aí na hora que instalar lá no cliente, né? Se for um motor com a potência muito alta, aí você vai instalar lá no cliente, né? Você vai fazer o segundo teste, que é o teste de energia no cliente. Mas às vezes dá para você fazer a montagem e a parte de teste, né? Que o risco é choque elétrico, né? Lá na construtora ou por exemplo, se você trabalha na Agel, né, para não dizer que eu sou time eletroenergia, time Transol, né, na Agel, né, que também é uma loja aí bem conhecida aqui em Goiânia,
que trabalha com materiais, né, na parte industrial. Então, Natália viu que era a oportunidade do Gabriel, né, que ele tanto queria, né, para acompanhar. Provavelmente ela viu, ele fez, às vezes ele fez os desenhos aqui, ela aprovou os desenhos para poder entregar para o pessoal que vai montar lá na obra, né, lá para o seu José, né. Então, atividade um, seguir a 5410 conforme convenção da área técnica, faça todos os croquis do esquema multifilar unifilar, registre o formulário, né, nesse formulário próprio aqui. Eu fiz um exemplo aqui, professor, eu tenho que seguir exatamente. Não, calma que eu vou explicar. Nos esquemas deve constar a relação de materiais que seriam utilizados na instalação. Junto a isso, deve haver também análise preliminar de risco, chamada APR, tá? Beleza. Eu aqui, deixa eu até salvar aqui, que talvez a gente pode aproveitar esse desenho. Eu, na minha experiência nessa, né, nessa indústria vital, eu já fiz aqui algumas. O que que eu coloquei de material extra para vocês aqui, ó? Eu coloquei um material aqui, ó, que tá nessa pasta aqui, ó. Eu coloquei um modelo de diagrama unifilar e eu simplesmente eu peguei, eu abri o formulário aqui de prática de vocês, ó. Deixa eu pegar aqui minha análise aqui. Eu peguei aqui, ó. Isso aqui é só um. Não, isso aqui é um. Deixa eu pegar o. Antes eu ia desenhando aqui, apesar de eu estar usando a mesa digitalizadora aqui, pessoal, não ficava legal, tá? O que que eu fiz aqui, ó? Você tá vendo essas imagens aqui, ó, JPEG? Eu simplesmente aqui, ó, se vocês for olhar no arquivo original aí, no... Porque não é comum, tá? Você ter essas imagens em um Excel, né? Aí aqui, esse Excel, ele foi caracterizado aqui, ó, inclusive as linhas aqui, foi tudo configurado nas células aqui, tá? Eu peguei aqui, ó, esse sprint aqui, ó, e aí fui fazendo, porque esse desenho ficou bonito, eu fiz aqui no AutoCAD, tá? Mas eu sei que às vezes vocês não têm acesso. Desculpa. Vocês não têm acesso aí ao AutoCAD na sua casa aí, né? Às vezes você não tem o acesso aí de estudante, né? Aí para o desenho ficar mais didático aí, né? O que que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei aqui, ó, e fui fazendo o recorte aqui, ó. Eu sei que a nossa aula aqui não é de AutoCAD, não sei se algum de vocês já trabalhou com AutoCAD aí que tá ao vivo aí. Valdir, Adriano. Geralmente, para você ter um estudo mais aprofundado do AutoCAD, você faz, até na época eu nem fiz, tá? Eu já sabia mexer porque eu já estagiava no escritório, tá? E daí, né, lá eu recebi a orientação nesse estágio e eu aprendi a operar o AutoCAD, tá? Aí o que que eu fiz aqui para esse desenho ficar tão bonito assim, ó? Eu fui pegando isso aqui, ó. Se você vir aqui, você vê aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V aqui, ó, em cima do AutoCAD. Eu fui fazendo um recorte aqui, ó, e você consegue desenhar, tá? Essas estruturas aqui, ó. Isso que eu coloquei vermelho, ó. Eu literalmente, ó, fui desenhando cada um desses aqui para ficar
E daí, ó, se vocês perceberem aqui, a parte mais difícil é eu desenhar aqui o disjuntor, tá? Eu até esqueci de colocar aqui na imagem aqui, ó, já que é um disjuntor monofásico, porque ele pede para instalar uma motobomba, tá? Mas eu não sei se vocês perceberam, aqui na orientação, né? Por isso, por que que eu tô fornecendo lá todo uma orientação para vocês? Não sei se vocês perceberam aqui, pediu para instalar uma motobomba. E aí, professor? Eu não sei instalar uma motobomba. Inclusive, vai ser no próximo módulo que vamos falar de máquinas elétricas, de motores elétricos. Então, até então, eu não sei, tá? Então, para facilitar, eu vou usar aqui uma motobomba. Eu não me lembro, deixa eu ver qual que eu. Ó, 1/5 de CV. 1/5 de CV, ó. Como é que eu cheguei a esse dimensionamento aqui, ó? 1/5 de CV é esse valor aqui, ó. 1/5 de CV dá 0,2, tá? E aí é mais ou menos assim, ó. Um motor, né? Um motor elétrico, um CV, um CV é igual a 736 watts, tá? Se no motor tiver HP, que não é comum, é 746, tá? O ideal é que você olhe lá na placa do motor, já estou dando esses spoilers aqui. Você olhe na placa do motor e daí, dependendo do motor, ele fala que ele tem 3 CV e a potência em watt equivalente dele é tanto. Se você não tiver essa informação, você vai pegar aqui, ó, e multiplicar, né? Por exemplo, é 1/5 de CV, ó, 1/5 de CV vezes, né? Já aproveitei aqui, ó, vezes 736. Então eu cheguei para um motor de potência de 747,2 volts aqui, tá? Aí 700, ou 100, 700 não, né? 147,2 aqui, né? Aí lembrando lá, ó, potência, tensão vezes a corrente. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa potência e dividir pela tensão de alimentação. Por exemplo, né? Dividir por 220 volts. É, 0,6 aqui. Se eu fosse mais 5 amperes, um disjuntor de 5,66, ou seja, né, se eu pegar aí, se eu for ser bem preciosista, já um disjuntor de 6 amperes eu consigo para esse motor. Mas vamos supor que esse fosse 127 volts, né? Aí seria 147,2 dividido por 127 volts. Que aí, ó, já dá 1,15 mais os 5 amperes da NBR 5410, você chega a 6,15, tá? Muitos colocam esse disjuntor de 20. É por isso que eu coloquei o de 20 aqui, tá? Em motores pequenos, o pessoal coloca o de 20. O motor elétrico, eu vou só explicar rapidão aqui, né? Caso algum de vocês já trabalhe na área, já sabe. Motores até 5 CV para 220 volts. Motor elétrico, no geral, ele tem uma corrente chamada corrente de partida. Então, na partida do motor ali, ele, em vez de ter essa corrente de 1,15 ou né, pro motor de 200, 127, né? Ou
de 0,66 aqui para o de 220, na verdade ele chega até 8 vezes a nominal, tá? Isso é um efeito aí que o motor ele gira sozinho, né? Ele começa a girar sozinho, porque os elétrons que estão no condutor ali, eles vão seguir um sentido, né, alternado, né? Ora ele vai para um lado, ora ele vai para o outro. E dependendo desse sentido, ele faz com que a bobina exerça uma força perpendicular. Por isso que o motor ele gira sozinho, tá? Tem como a gente fazer essa experiência, né, no laboratório. Eu vou até tentar fazer uma gravação aqui e trazer para vocês aqui, tá? Na aula ao vivo. E aí, se eu fosse, por exemplo, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Esse valor aqui, vezes. Tem livro que fala que chega até 10 vezes, mas vamos pegar o pior caso: 8 vezes o nominal, ó. 8 vezes o nominal, na partida, esse motor, ele chega, em vez de 0,66, ele atinge 5,35 amperes, tá? Por isso que se eu colocar um disjuntor, se existisse exatamente aqui, provavelmente ele ia cair na partida aqui, tá? Aí 8 vezes o nominal, ó, chega até 5,35, tá? Mais os 5 amperes da NBR 5410 daria uma corrente de 10,35, tá? Isso se eu fosse pegar o de 127 volts, aí daria mais aqui, mais um pouco. Aí por padrão, o pessoal coloca 15 ou 20 amperes. Eu já vi no mercado mais o pessoal colocando 20. Professor, isso é só em máquinas elétricas, é só em motor elétrico que acontece esse fenômeno? Sim. Qualquer outro equipamento resistivo, né, um chuveiro, se a corrente máxima dele é 20 ampere, ele é 20 ampere. Óbvio que na posição de mais quente, né, na potência máxima, ele começa com 20, no final ele desliga com 20. Já a máquina elétrica, não. Ela começa com a corrente até 8 vezes a nominal, dependendo da construção, né? Depois, um curto, sei lá, depois de 2 segundos, 5 segundos, dependendo da potência da máquina, ela volta, ela sai desse período que é chamado de transitório, em que ela aumenta 8 vezes a nominal e ela volta para a corrente que ela deveria ter, que é a de 0,66, tá bom? E no mercado nós encontramos para motores de até 5 CV, né, para tensão monofásica 220, kit já pré-pronto, já. Não, eu quero um kit para um motor de 1/4 de CV, ou 2 e 1/2, 2 e 1/3, e por aí vai, 3 CV, 4 CV, tá? Aí até 5 CV eu posso executar a chamada partida direta. Como assim, professor? A partida direta do motor é simplesmente eu, né, usar uma chave, né? No caso, essa chave especial aqui é a chave magnética. Aí a chave magnética, ela vai ter os contatos, tá? Geralmente esse contato ele está na forma de um contato robusto. Quando eu falo contato, é metal mesmo, tá? Uma chapa ali, né, de o cobre, né, um material ali, um posto ali com cobre também presente ali, né? Ela se assemelha a um transformador, tá? Mas ela não é energizada, ela é só para suportar. Por que que ela é robusta? Por que que ela parece um transformador? Para ela suportar essa corrente de 8 vezes a nominal, tá? Para eu conseguir dar a partida direta, porque se eu tentar dar a partida direta no seco, simplesmente fechando o contato ali do motor, nunca que ele vai partir. Ele vai tentar partir, a corrente vai levar e ele vai cair. Então essa bomba, ela na prática, ela nunca vai funcionar. Daí a gente utiliza kits já pré-pronto, que no caso aqui é essa chave magnética. Daí eu olhei aqui, né? Olhei, uma chave magnética, ó. Ela tem a parte do contato mecânico, ela tem a bobina do contator, que é a bobina de energia, tá?
e ela tem um dispositivo de proteção dentro do corpo dela aqui, que é esse aqui é o símbolo para relé térmico, tá? Entendi, professor. Então eu vou ter que fazer essa ligação aqui, ó. Vou pegar o disjuntor que eu dimensionei aqui, tá? A fase eu vou ligar direto no contato aqui, ó, do relé térmico, para ele poder, né, se der um curto-circuito aí, né, uma elevação de corrente, ele aquecer, ele poder desarmar. E eu vou também alimentar no outro borne da chave magnética o contato elétrico de alimentação que ele vai dar direto no motor aqui. Aí esse contator aqui, na verdade, lá na chave magnética, o pessoal faz uma adaptação dela, que essa chave magnética, inclusive, eu posso encontrar ela também para motores trifásicos também, tá? Aí, na verdade, ele pega um contato de contator trifásico. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele fez o. Vou pegar esse aqui que eu fiz no AutoCAD aqui, ó. Ele faz um jumper aqui, ó, na contatora. Isso aqui é chamado de contato auxiliar, tá? Aí, dentro da chave magnética, tem um tipo de acionamento, que é o botão lá de acionamento da chave magnética. Aí, no caso, esse botão, ele vai ser interligado aqui com a boia, tá? A boia de nível lá da bomba de recalque lá, tá? Aí tem do nível superior e nível inferior. Você poderia também utilizar uma adaptação para utilizar uma única boia, tá? Tem como fazer isso. Eu peguei essa aqui básica, tá? Professor, você tirou da sua cabeça? Não, tirei do fabricante mesmo, tá? Daí, ó, a fase, ela você vai ligar em dois bornes. No borne que alimenta o motor, tá? O motor monofásico. Esse de 1/5, né? Acho que é 1/5 de CV. Aí, por que que eu dei eu peguei aqui aleatório, tá? Como a descrição da atividade não fala qual que é a potência, é minha obrigação de orientar aqui, tá? Então, esse de alimentação do motor, o neutro aqui, ó, o programador horário, justamente aqui, ó, entre a fase e o neutro aqui, ó, tá vendo que ele tá em paralelo aqui com os contatos aqui principais aqui de acionamento da chave magnética, porque ele vai, a partir do momento que ele chegar ali, ah, não, eu quero que essa bomba funcione por algum motivo aí, quero que ela funcione todo dia de tal hora até tal hora. Ou se ela ligar, ela funciona por tanto tempo ali, tá? Beleza. Dá para você fazer essa programação aqui. Daí, ó, esse outro borne aqui, ela vai ter os três aqui, né? Provavelmente, se ela é para monofásica, ele vai ser a carcaça aqui da chave magnética, ela nem vai dar acesso aqui, ó, esse jump que faz aqui no meio, tá? Para ela virar monofásica. Daí você vai, né, ligar. Aqui, ó, esse seria o diagrama unifilar lá, o, a minuteria aqui, né? O programador horário, tá? A boia de nível superior aqui no motor, depois eu vou explicar melhor para vocês, tá? Lá em instalações elétricas industriais, o do nível superior, para essa configuração, ele vai estar normalmente fechado, tá? Professor, por que que as ligações automáticas aí de um motor, ou então até mesmo lá da botoeira no painel que eu ligo o motor, por que que essa botoeira, que eu não poderia chamar ela de interruptor? Sabe por quê? Porque o interruptor para máquinas elétricas, ele é diferente do interruptor que a gente utiliza para ligar a lâmpada, né? Esse é o exemplo mais simples que eu encontrei aqui, para a forma mais didática que eu encontrei para vocês. Porque o interruptor para máquinas elétricas, ele é um pulsador. Esse pulsador, o interruptor, na hora que você fecha o circuito, ele fica fechado. Ele é uma alavanca ali, ele fica fechado enquanto eu não vou lá e desligo ele, né?
é uma alavanca ali. Já a botoeira ou o contato que eu deveria colocar numa botoeira, eu coloquei a boia aqui, né, para servir como o botão, né, que aí vai ser automático. O nível sobe, ele para o recalque da bomba ali, ele para de puxar água, né? O nível abaixa, ele faz com que a bomba comece a encher a caixa d'água ali novamente. E daí essa botoeira, ela tem um retorno por mola. O que que é isso? Na prática, é como se eu apertasse o interruptor para ligar a lâmpada e na hora que eu tiro o dedo do interruptor, o que que acontece? Ela desliga, porque ela tem uma mola que faz esse contato abrir de novo. Que loucura, professor! Mas para que essa coisa aí? Que ideia mais louca aí, né? É, parece loucura, mas essa foi a solução que o pessoal da indústria de antigamente encontrou para fazer a automatização. Por que que eu estou colocando entre aspas aqui? É porque existem vários processos de automatização. Tem a automatização eletromecânica, tá? Você utiliza relé, você utiliza alguns equipamentos, até hidráulico também, dependendo. Esses implementos, eles não são inteligentes, né? Eles não são um programa de computador que faz ali que fica rodando ali uma rotina. Eles são eletromecânicos no sentido, por exemplo, a boia aqui não é que tem alguém lá olhando, ah, não, a caixa d'água vai derramar, ó, desliga, fulano, desliga, Renan, desliga aí, tá? Não, eu não falo para ninguém que faz. Renan é o nosso colega que está aqui do lado assistindo a aula aqui também, o professor aqui, ó. Ele tá mandando um like aí para você. Então, não tem alguém, ó que loucura seria, né? Imagina se a gente tivesse lá no Império, lá no Egito Antigo, né? Teria uma pessoa olhando lá. Então, existe um sistema eletromecânico, no caso, se fosse no Egito, seria só mecânico, né? Esse eletromecânico, ele, através de um implemento ali, ele simula o que seria uma automação, que o pessoal chama de automação burra, tá? Daí é como se tivesse alguém olhando lá, mas na verdade não. Na verdade, na hora que ela enche, a boia, ela faz o quê? O fechamento da válvula e aí não deixa mais água entrar. Simples assim, né? Aí não, é porque tem espíritos ali fazendo aquela coisa, ou então existe uma super inteligência artificial, uma AGI, né? Uma inteligência geral. Não, não tem nada disso. É um implemento mecânico ali, ou no caso, eletromecânico aqui, que faz essa automação burra, tá? Mas existem vários tipos de processo de automação que a gente vai abordar daqui em diante. Então, esse daqui seria o esquema aqui, né? O elétrico aqui, ó. O contator, que é o que energiza a bobina aqui, ó. Você leva ele no neutro, esse barramento é o de neutro. Esse aqui é o de terra, ó, que fica ligado lá com a carcaça do motor, tá? Para proteger. Vamos falar logo aqui da lista de material, né? Então, a lista de material, basicamente, você faz os cálculos aqui. Eu fiz um exemplo aqui, vocês podem utilizar o outro aí, tá bom? Esse aqui foi o exemplo, porque como não tem informação, né? Eu estou partindo do princípio que é a primeira vez na televisão que você está vendo essa aula aqui, né? Que você não trabalha ainda com elétrica, você está aprendendo, né? Ou sei lá, você está estagiando, você nem está estagiando, você está vendo o curso aqui, né? Então, eu preciso te dar algumas informações, que é o que você vai encontrar aí no cliente, né? Você vai encontrar no motor, na bomba que ele está utilizando, né? Ou não, eu não quero, eu quero que você dimensione e coloque uma bomba lá. Então, o cliente, o projetista escolheu essa de 1/5 de CV, né? Então, a partir dessa de 1/5 de CV, você faz um dimensionamento aqui, ó, um disjuntor de 20, tá? Isso aqui é padrão, viu? Bombas de baixa potência, né? Essa de 1/4 de CV, 1/5 de CV, né? Abaixo de 1 CV aí. O pessoal geralmente utiliza um disjuntor monofásico de 20 amperes, tá? É quase que um consenso aí. Inclusive, é um consenso porque já vem no kit pré-montado dessas chaves aqui, entendeu?
vezes você compra o quadro já pronto lá. Tem kits aí da WEG, por exemplo, que já vem tudo isso já pronto. Você só compra o kit, você sabe que motor que é, ele fala, ó, esse kit que vem com esse disjuntor, vem com esse barramento aqui, ele serve para motor de 1/5 até, sei lá, 1,5 CV. Entendeu? Chave boia, tá? A configuração é essa aqui que eu encontrei. Eu fiz a pesquisa na internet, ó. Foi a chave boia que suporta 10 amperes. Vocês viram a corrente que a gente simulou aqui, ó. Corrente propriamente dita aqui, ó. Ela em condições normais, ela não ultrapassa o 1 ampere, tá? Em condições de partida, ela chega até, né, não chega nem até 5,5 ampere aqui, né? Então a chave boia, ela tá num dimensionamento bom, de 10 ampere tá ok, tá? O cabo de 2,5, né? Então como eu não tenho as medidas, né, mas eu preciso informar para vocês, né? Você geralmente, isso daqui, ó, às vezes o programa, tá? Antigamente o pessoal utilizava régua, escalímetro, mas o programa, né, o Proelétrica, por exemplo, ele é capaz de dimensionar essa quantidade. A não ser que você faça a medição do pé direito lá na obra, né, dependendo do que você for fazer, para você saber a quantidade que você vai utilizar aqui. Então isso aqui foi arbitrário, viu? Não, o cabo, o de 2,5 preto vai ser de 6,2. Inclusive, por que que eu estou utilizando de 2,5 aqui? A corrente é baixa, tá? Relativamente baixa. O de 2,5, o mais barato aí, pelo menos que eu me lembro aqui de cabeça da Prism aqui, ele suporta 24 amperes, se não me falha a memória. Então, o de 2,5 está passando de bom para esse tipo de motor aqui. Professor, e se eu tiver um de 1,5 Syntenax? Lá na NBR 5410, igual nós vimos lá no fórum de discussão, na NBR 5410, o circuito de força, tá? É a partir de 2,5 milímetros. Circuito de iluminação é a partir de 1,5. Então, já que é um circuito de força, né, um circuito de uso, ele não chega a ter uma potência de uso específico, né, mas é um circuito de força. O ideal é você utilizar, né, um de 2,5 ou maior, né? Vai aumentando a potência do motor, vai aumentando a bitola do cabo. Mas você pode começar com de 2,5, beleza? Primeira etapa aqui, né, a montagem, você monta lá o quadro, às vezes você vai montar o kit lá para o cliente, tá? Você monta o kit aqui, então o risco de montar é você se ferir, né, com ferramentas perfuro-cortantes, né, chave de fenda, chave Phillips ali, né? Como que você vai controlar isso? Utilizando os EPIs adequados, né? Óculos de segurança, calçado de segurança, né? Com CA para eletricidade. E a fase de teste, né? Sempre você monta e depois você testa. Você pode testar só o controle, já que esse aqui é pequeno, dá para você ligar lá na empresa que você está montando antes de você levar, né? Pega um motor lá de referência, um de 1/5 de CV, e ver se ele vai dar partida mesmo nele, né? Mas você pode verificar o comando dele. Você já verificando o comando já está ótimo. Utilizar os EPIs, né? E ter o cuidado aí de fazer o devido aterramento aí do motor da máquina elétrica, tá? A questão de ligações aqui, né? É porque no quadro geral lá, ó, você tá vendo? Ó, tem o neutro, a fase, tá? E daí você, o que é porque eu utilizei, na verdade, eu tive que me adaptar a esse kit aqui, ó, que tá mostrando aí na sua atividade aqui, né? Isso aqui seria o quadro geral, aqui é o da bomba, tá? E daí você tem geralmente o que vai ser o quadro. Ele vem de um geral, né? Aí desse geral ele vai para vários quadros quando é dentro de uma empresa, né? Aí no caso do geral dessa residência, ele vai para o quadro de
partida da bomba, né? É bom você fazer um quadro separado para a bomba, né? Uma bomba, sei lá, de uma piscina, por exemplo, né? De um motor. Acho que o de portão até que fica lá, dentro lá do, onde fica ali a cremalheira, tá? Mas é bom você ter um quadro aqui para o motor. Esse aqui é o do motor, tá? Por isso que tem ali o neutro, a fase e o terra aqui. E as ligações aqui, eu aqui esqueci de colocar, eu posso até adicionalmente aí na próxima aula, tá? Orientar. Lembra que ele falou que tinha luminárias, né? Confesso que eu só foquei no motor aqui, tá? Aí esses aqui é porque eu teria que fazer quantas luminárias que são, né? O retorno, a fase aqui, né? Para fazer. Se eu vou ligar essas luminárias que ficam lá para essa bomba de recalque, por exemplo, se eu vou ligá-las em sensores capacitivos, ou então eu vou simplesmente ligar ali por pulsador, né? Ou por interruptor simples, tá? Mas basicamente a alimentação elétrica é essa daqui, ó. Seguir por essa alimentação elétrica, que é a fase, e aqui é o neutro lá do quadro de bomba, tá bom? Então essa vai ser a atividade de vocês. Beleza? Vocês conseguiram entender aí, pessoal? Enquanto tem algumas perguntas aí, se quiser fazer pergunta, enquanto eu faço o registro aqui. E aí, Valdir, Adriano, Alexandre, tem alguma dúvida aí, alguma pergunta? Pois não, Valdir, pode falar aí. Esse AutoCAD aí é o mesmo de fazer painel de eletroindustrial? Paz, eu sei que tem um programa, mas é o mesmo princípio, tá? Tem um CAD-Simo, tem um outro aí que eu esqueci o nome. Ah, deve ser que eu tenho um que eu fiz de eletroindustrial. Aí eu tenho Ca- uma quase igual a É o esse. CAD-Simo? É o Ah, CAD-Simo? qual de cima o nome? Seria, Esse né? não É é, Simu, né? não é exatamente o mesmo, mas ele funciona no mesmo princípio, tá? Não, sim, porque você via você fazendo aí, tinha a mesma coisa lá que você estava falando aí, tinha lá no outro lá que eu Não, fiz um lá tem projeto. até hidráulico, se você E, procurar lá. Geralmente o CAD-Simo para a parte de pneumática hidráulica, ele é mais restrito. Geralmente a gente usa aquele da Festo, sabe? Não sei se você já ouviu ah, falar esse. não, não, esse eu não vi falar aí, não. Aí tem um da Festo que chama. Esqueci o nome do. Eu sei que é o hidráulico e tem o pneumático, para a gente projetar circuitos, né, com esses princípios aí. Aí o CAD de cima a gente até consegue fazer, mas só que a simulação dele é muito limitada. Ele é bom mesmo para motores, né, para máquinas elétricas, né? Fazer Mas painel, né? para painel, né? Que é E, basicamente é painel elétrico aí, né? Ele é ótimo. Agora para parte hidráulica e pneumática, deixa eu ver o nome aqui, eu tenho ele instalado aqui, ó. É o Festo Hidráulico e o Festo é o nome da empresa, né? É Fluidicim, lembrei o nome do ah, software aí. tá. Aí esse você nunca lidou com ele não, né? O Fluidicim Não, não, né? não, eu só fiz isso só Não, mas com o tem Simu. aqui, depois a gente vai ter uma matéria que chama acionamentos, tá? Aí, na verdade, esse acionamento ele vem depois de instalação industrial. E aí sim, eu vou ensinar para vocês como é que faz a montar circuitos básicos ali de hidráulico e pneumático também. Tá certo, então. Beleza? Então, só isso, Adrianeiras. Pois não, Adriano, pode falar aí. Esse diagrama a gente tem que usar o AutoCAD para fazer ele? Não, você pode fazer é igual eu fiz aqui. Deixa eu compartilhar a tela de novo aqui, ó. Eu, no começo, eu confesso que quando eu comecei a dar aula, eu usava essa mesa aqui, né, com essa caneta aqui, só que, ó, olha só, ó o tanto que fica reto. Aqui é porque essa versão, ó, mesmo você fazendo ele torto, ele dá uma consertada no traço aqui, ó. Mas dependendo, ele nem conserta. Moça, aí o aluno falava, não, professor, pelo amor de Deus aí, você tem certeza que você é engenheiro mesmo, né? Mas aí o AutoCAD, ele já tem essa ferramenta aqui, por exemplo, ó, você vê o retângulo, né? Eu cliquei aqui, ó,
eu já crio, opa, pera, eu já crio um retângulo aqui, ó. Inclusive, na hora que você está criando ele, ó, aparece as cotas aqui, ó. Altura, largura. Isso aqui o AutoCAD já faz automático aqui para você, né? Por isso que o meu desenho saiu retinho aqui, ó. Aí eu achei melhor fazer esse exemplo aqui e mostrar para vocês. Vocês podem utilizar no laboratório aí, quando você tiver aula presencial, o AutoCAD que tem instalado. Você pode fazer na mão mesmo. Você imprime essa folha e faz aí na mão mesmo o desenho aí, tá bom? Ah, entendi. Mais alguma pergunta aí? Acho que eu... Professor, outra pergunta. Sim, sim, O, pois não. o AutoCAD, a gente tem. Se a gente colocar aqui aluno no Senai, tem lá o tempo de grátis, né, dele. Sim. Só que ele pede umas informações que o Adriano, o dia que a gente estava até estudando junto aqui, Ah. umas informações de número de inscrição, coisa a gente consegue lá pelo Senai mesmo, né, para colocar essas informações no AutoCAD. Sim, é porque o do aluno eu não sei como é que é. Que o que o do professor a gente faz até um cadastro aí que a gente, né, que é o Senai, ele tem as licenças, né? A gente utiliza a de docente aqui, ó. Inclusive o meu eu tenho até que renovar aqui, eu estou utilizando o do outro professor aqui que me emprestou aqui. Aí tem lá o de estudante e tem a versão para. Eu lembro que quando eu usava na faculdade, o de estudante, a versão que a gente usava, eu lembro que a gente colocava nossos dados lá, colocava o número de matrícula, né? Que tem Isso. geralmente você tem um número de matrícula, né? Aí eu peguei lá com a católica. E eu lembro que até eles davam uma chave genérica pra gente. Eu lembro que a minha chave era 000, era tudo zero. Aí, eu não sei se era a mesma chave aí para todo mundo, né? Eu sei que a gente colocava o número de matrícula, que era para provar que eu era da católica, né? Inclusive, a gente tinha direito também a gente ia lá no CPD, né, da católica e tinha direito ao sistema operacional, né? Não precisava pagar a licença, não, né? A gente tinha direito com número de série e tudo. E aí dá para você baixar o AutoCAD e utilizar ele como a versão estudante aí. Tranquilo. Mas aí, ó, o Valdir aí, ó, você pode utilizar o Cadicimo também. O Cadicimo você faz tranquilo isso aí. Beleza? Beleza, obrigado. Com Deus, gente. Alô?